Nós somos a Fox FM Web, São José dos Campos, São Paulo. Moderna, do jeito que você merece. 24 horas, todo tempo, com a melhor programação. Rádio Fox FM Web. O mundo mais perto de você. Esta próxima atração é de responsabilidade de seus idealizadores. Vai começar o programa Jornal Regional. Jornal Regional. Você sempre muito bem informado. Notícias da região, do Brasil e do mundo. Jornal Regional. Apresentação: Valdir das Neves. Valdir das Neves. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta aqui com o Jornal Regional. Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região do Vale do Paraíba, muito obrigado. Você ouvindo a gente na Serra da Mantiqueira, também no sul de Minas. Bom dia, esse é o Jornal Regional ao vivo para você, né? A Associação Comunitária de Música Regional, Comunicação e Cultura. Essa é a Rádio Sertão FM, o nome fantasia, Rádio Sertão FM, e também a Rádio Fox, né? Estamos transmitindo as duas nas duas emissoras online, tá bom, gente? Olha, para você que está ouvindo a gente, o jornal está sendo feito pela Rádio Fox de São José dos Campos, mas retransmitindo pela Rádio Sertão FM de Monteiro Lobato, tá bom, gente? Olha, a Associação Comunitária de Música Regional é a Rádio Sertão FM, tá bom? E a Rádio Fox é uma rádio online para você ficar aí ciente. As duas são online no momento, mas a Rádio Sertão FM vai ser uma rádio comunitária, tá bom? Olha, devagarzinho, né, o Luiz? Um forte abraço ao Luiz lá no bairro do Souza. Estamos de passos lentos, né? De passos lentos, né? A gente está de passos lentos, mas graças a Deus estamos com o nosso processo devagarzinho andando lá em Brasília, né? Olha, infelizmente a gente não pode fazer nada, né? Porque a gente tem que aguardar. A gente tem que aguardar a saída dos nossos processos, né? Dos documentos da rádio, como é devagar que vai saindo, a gente tem que aguardar o governo ir liberando, mas devagarzinho tá liberando. Temos aí mais 2 etapas, né? Essas 2 etapas estava na Casa Civil, para quem está ouvindo a rádio para ficar ciente, né? Estava na Casa Civil. E da Casa Civil, já está saindo da Casa Civil e indo para a Câmara dos Deputados, né? Chegando na Câmara dos Deputados, a gente já pode pedir aí a nossa provisória para a gente colocar a rádio no ar sem problema algum com ninguém, com Justiça, com Polícia Federal, né? Ninguém vai poder parar a rádio, porque aí já vai estar liberado, né? Pelas comunicações, né? Todo o trâmite sendo feito legalmente, tá bom, gente? Pra você ficar ciente e pra você não sair falando aí, né? Que a rádio ela é pirata, não é pirata. Agora é online é por stream. Stream não tem nada a ver com rádio, né? Stream é um outro padrão de rádio, mas a gente trabalha como FM aqui, né? Vai acabar as FM, aliás, né? Quem ouve o rádio, né? No carro, né? A FM nunca vai acabar, mas pode ser que uma hora eles inventem um stream aí, que você vai acabar não ouvindo mais a rádio, né? Pela FM, acabar ouvindo por stream, não vai demorar muito não, né? A tecnologia tá muito avançada, né? E cada dia que passa, olha, quando a gente começou aqui a programação aqui da rádio, né? Quando a gente começou aqui fazer a programação aqui da rádio Sertão FM e pela Fox, né? Quando a gente começou a fazer esse trabalho aqui na Rádio Sertão FM, montar a associação, tudo, não existia stream, gente. Aí faz mais ou menos aí uns 13, 14 anos, 15 anos atrás, gente, pra falar a verdade, que a gente começou esse projeto em querer montar uma estação de rádio, né? E a gente foi levando devagarzinho, montando a associação. Olha, dá muito trabalho, gente, muito trabalho mesmo. Um dia, quando a gente for entrar no ar, a gente vai explicar todos os detalhes, vai ser um jornal um dia só de explicação como montar uma estação de rádio. Pra você quiser montar uma estação de rádio, você pode montar, mas o difícil é alguém querer, né? O trâmite é muito complicado, né? Mas devagarzinho a gente chega lá. Então a gente vai nesse passo, gente, né? A gente vai nesse passo que é mais ou menos assim, ó. Olha só pra você ver, ó. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar e devagar, devagarinho, como diz aí o Martinho da Vila.
pila, né, gente? É devagar e devagarinho, porque não é fácil, gente. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas estamos aí. Olha, para você que está ouvindo a Rádio Sertão FM, o Jornal Regional está no ar. Olha, edição, gente, 47. Semana passada a gente teve um problema com a montagem da edição, né? Do áudio, né? Para colocar no YouTube, mas vamos ver se hoje a gente consegue colocar o do jornal passado, tá? E de hoje junto. Deu um problema lá no aplicativo que a gente faz aí a edição, né? Para colocar no YouTube, e a gente vai colocar hoje, tá bom? Só para avisar vocês. Hoje a gente tem uma notícia nova aí do Direto da Redação. A notícia da semana passada é uma notícia muito comprida, a gente não vai repassar ela, vamos passar uma outra notícia hoje, tá? É uma notícia muito importante para você que está ouvindo a Rádio Sertão FM no Direto da Redação, tá bom? No Direto da Redação. Olha, para você que ouve a gente em toda a região do Vale do Paraíba metropolitano, muito obrigado pela sua audiência, a gente fica muito agradecido, né? Hoje a gente vai falar aí o giro musical Direto da Redação, hoje é sobre crianças e adolescentes, né? Vai ser uma matéria muito boa mesmo para você que está ouvindo a Rádio Sertão FM em toda a região, uma matéria muito boa para você curtir aqui o Jornal Regional. Olha, notícia muito importante para você que está ouvindo a Rádio Sertão FM, temos notícia quente, gente, essa notícia aí, ela foi em todas as plataformas digitais aí, né? Também foi aí nos jornais ontem, gente, uma notícia que saiu aí entre quarta e quinta-feira, uma notícia aí da cidade de Monteiro Lobato falando sobre a prefeitura. A Justiça Federal aponta falta de transparência e bloqueia 3 milhões de emendas PIX da prefeitura de Monteiro Lobato, tá, gente? Uma notícia aí do G1, vocês podem conferir lá, tá? Olha, segundo uma ação do Ministério Público Federal, a administração municipal recebeu 3 milhões em 2024, mas descumpriu regras de transparência. A gente vai falar sobre essa notícia que foi dia 12, que foi lançada às 15h30 no portal do Vale do Paraíba região, no portal G1, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa matéria nas notícias regionais, né? Nas notícias regionais, daqui a pouquinho tem muita informação para você. Olha, primeiramente, a gente critica, mas a gente também tem que agradecer. A estrada do Turvo, que eu tinha feito um pedido pela rádio Rock News, né? A Mix FM, a Rock News lá do Tony Brady, né? Pedido para melhorar a estrada. A estrada ainda não melhorou, ainda tá do mesmo jeito, né? Mas veio uma equipe da Urbana, não sei de onde apareceu tanta equipe, que pelas informações que eu tive, né? Veio equipe de todas as regionais. Eles fazem um mutirão dia de sábado, né? Todo sábado eles fazem um mutirão, e foi feita aquela estradinha do Turvo que liga o ponto final do 11 até na estrada José Teodoro Azevedo, né? Que o pessoal pedia tanto aqui na rádio aqui. Então foi feito aquele trabalho ali de roçada, roçaram tudo ali, gente. No sábado eu desci de manhã para dar uma caminhada aqui, e depois do jornal, né? E estava tudo, e o pessoal estava roçando, mas a equipe de tudo quanto é lugar, tinha mais ou menos acho que umas 8 equipes, né? Então a gente quer agradecer aí, né? A gente quer agradecer aí o secretário Bruno aí por ter ouvido aí o pedido. Só tá faltando a estrada agora, né, secretário? Mas muito obrigado. Aleluia, né? Muito tempo, 5 anos, né? 5 anos. Ó, muito obrigado, né, o secretário Bruno aí, por ter aí feito aí o trabalho da roçada, né? O Minoro, com a equipe do Minoro também, roçou aqui quanto tempo, e também foi roçado a José Teodoro Azevedo, que não posso deixar também de colocar aqui que foi roçado a José Teodoro de Azevedo, né? E também ali a estradinha do Turvo. Obrigado também ao Marquinhos, né? Que cumpre ordens, né? Como eu falo sempre aqui, mas é o seguinte, pelo que eu tô sabendo também, não tem material para colocar nas estradas, por isso que eu acho que eles não estão fazendo aí o serviço das estradas, tá faltando material nas regionais, né? Então aí, pelo menos na norte eu passo lá e não vejo, que eu vejo com meus olhos, né? Então vamos aguardar aí chegar o material aí, né? A prefeitura comprar o material para poder arrumar essas estradas, que tá muito ruim mesmo, tá? Muito buraco. Aqui da região aqui, eu também passei pela Sertãozinho, também não tá grande coisa não, tá? A estrada ali do Sertãozinho também tá ruim, passei no sábado ali, até chegar no Boquirinha 2, ó, não tá fácil não, a estrada tá ruim mesmo. Olha, a prefeitura tá deixando de fazer manutenção nas estradas aqui pro lado nosso aqui, né? Nessa região aqui do Boquirinha, Sertãozinho, né? Aqui Água Soca, Alto das Tábuas, olha, tá feio o negócio aqui, né? Tá feia a situação aqui, não tá fácil não, gente. Lá eles estão dando mais atenção aonde tem os fazendeiros, que tira bastante leite, né? A verdade é essa, né? Lá pro lado do Jaguari, lá pro lado do São João, as estradas lá é um brinco, né? Porque os patrões lá ficam em cima da prefeitura, com certeza, né?
Mas aqui também, só para vocês ficarem cientes aí da prefeitura, né, que presta serviço aqui pra gente aqui na região, porque vocês estão aí, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu já falei várias vezes, vocês estão aí, cargo comissionário, cargos aí que cargos de confiança, né? Vocês estão aí para prestar serviço para a comunidade. Se vocês não querem prestar serviço para a comunidade, vocês pegam o banquinho e saem devagarinho, como diz o Martim da Vida. Vocês pegam os banquinhos e dê espaço para outras pessoas que queiram trabalhar, que queiram mostrar serviço. Não adianta ficar aí ganhando salarinho aí e achar que tá fazendo coisa. Não, a população pediu, né? Quem manda na cidade é a população. O pessoal vota no prefeito, o prefeito que escolhe vocês. Então, se a prefeitura não tá atendendo, né? Tem outras formas de você atender, por meios judiciais, né? Ministério Público, Defensoria Pública. Eu falei pra vocês, né? Se vocês não arrumar a estrada, a gente vai acionar. Por que vocês não estão arrumando aqui? Qual é o problema de tanta demora de vocês arrumar? É falta de máquina? Sim, eu sei que tem máquina quebrada. É falta de estrutura? Sim, porque tá faltando estrutura, né? A roçada, veio o pessoal da equipe aí da Urban e fez a roçada, mas cadê as máquinas? Cadê o pessoal que trabalha, né? A gente sabe que deve ter uns 10 caminhãozinhos rodando, 8 caminhãozinhos, mas para atender aí 700 e poucos km de estrada rural é pouco, né? É pouco, teria que ter pelo menos 25 caminhões para atender essa região aí. Manda 5 para um lado, 10 para outro, uma máquina, pelo menos umas 3 máquinas para mandar uma para cada estrada para ir fazendo. Mas não tem, né? Então por isso que demora. Não passar a máquina na estrada e ir embora, tirar as águas, fazer um serviço bem feitinho para aguentar pelo menos um ano, né? Pelo menos um ano. E colocar uma equipe da Urban, pelo menos 4 caboclos aí atrás da máquina, né? Para poder ir tirando as águas, já deixando bonitinho. Quando chover, a água corre pro cantinho e não vai estragar o serviço que vocês fazem. Porque o que acontece, para começar com o entulho, né? Para começar com os entulhos, todos aqueles entulhos que vocês jogaram todo esse tempo atrás na estrada, tá tudo dentro do rio. Eu posso tirar foto e posso provar para vocês isso daí, né? O Rio do Turvo tá cheio de entulho, a água soca. Se vocês for ali próximo da escola, ali tem o filho do Robertão que mora pro lado de baixo ali do Aras, perto do Paulinho ali, né? Pra quem conhece ali, se você for naquele brejo ali, vocês vão ver quanto de pedra e entulho que rodou da estrada. Ah, mas é porque o pessoal não deixa mais jogar água pra dentro do terreno. Mas não deixa mesmo, quem que vai querer aquele monteiro de pedra e entulho em cima do seu pasto, onde a sua vaca come o capim, né? Que se tem um pasto pra vaca comer o capim, ou tem um gramado, ou tem uma chácara lá de baixo, vai descer aquela monteira de entulho pra dentro. A prefeitura tem que fazer um saneamento na estrada, arrumar aqueles buracos, canalizar aquilo lá. Coloca o material bom para não rodar, compacta. Cadê o rolo compactador desde o tempo do ex-vereador José Dimas, né? Que era ex-vereador, que fizemos várias reuniões, falou que ia ter um rolo compactador para passar. Eu nunca vi esse rolo compactador passar aqui, é tudo marmelada, é tudo empurrando com a barriga, a verdade é essa, né? Vai empurrando com a barriga e deixa lá o povo lá que se lasque, né? E deixa o povo que se lasque. Mas tem que reverter a situação. Olha, prefeito, a gente votou no senhor aí, né? Eu principalmente dei meu voto ao senhor, uma confiança para que o senhor preste um bom serviço pra gente, como o senhor falou que a estrada rural tem que ser bem cuidado. Mas nós vamos ainda atrás do senhor aí, vamos atrás do Bruno, vamos conversar, vamos procurar e vamos sentar na mesa e vamos conversar. A gente é cidadão, a gente votou, a gente tem o direito da gente de pedir o retorno do voto da gente através de trabalho de vocês. Vocês estão aí por causa do povo. E se vocês estão aí por causa do povo, então vocês têm que atender o povo. Se vocês não quiserem atender o povo, sai fora. Dá espaço para outras pessoas, né, que queiram mostrar serviço, né? Olha, jornal regional, a gente vai dando um pouco de expressão, um pouco de palavras sobre esse assunto, porque é o que está acontecendo aqui no momento da nossa região, né? A gente quer agradecer pela roçada que foi feita, mas ainda falta um pouco mais. Ainda falta aí, né? A manutenção da estrada, né? Falta a manutenção da estrada. Eu tenho certeza que já vieram, que já viram, né? O Bruno mesmo já deve ter visto pra cá, veio aqui e viu, né? Porque passa carro da prefeitura todo dia, comendo gasolina aí pra baixo e pra cima, né? Gastando gasolina. Vem lá pelo Guirra da volta e ele sabe que a estrada não tá boa, né? Mas só passa, mas a gente não vê solução, né? Olha, para você que está ouvindo aí o Jornal Regional, agradeço por você, né, estar aí ouvindo o Jornal Regional e a gente dando aqui uma desabafada, né, falando aqui no começo do jornal sobre esse assunto, né, sobre esse assunto aí do que acontece na nossa estrada, né, do que acontece aqui na nossa região. Isso daqui que eu falo para vocês é só aqui, né, nessa região que a gente tá aqui, né? Mas tem muito mais aí problemas em outros lugares. Como eu falei pra vocês, eu passei lá no Sertãozinho, a estrada tava muito ruim também, né? A estrada não tá boa também não, né? Então tá faltando um pouco aí de atenção aí das prefeituras aqui, da prefeitura de São José dos Campos também, né? Olha, lá em Monteiro Lobato, a gente criticou muito o ano passado sobre a questão dos pontos de ônibus, né? Que tava caindo ali na Ponte Nova, o ponto de ônibus tava quase caindo em cima da cabeça dos passageiros, na beirada da rodovia SP-50,
Pelo que eu vi, a prefeitura, eu não fui em cima disso, né? A gente não procurou saber, mas a gente sabe que a prefeitura contratou uma empresa terceirizada para fazer uns pontos de onça. Ficou uns pontos de onça até bonito, né? Com madeira tratada, né? Fez bem caprichadinho. Só que ainda tá faltando o acabamento. O que aconteceu, hein? Ainda tá faltando alguns pontos de onça, sentido São Benedito, Bairro do Souza, ainda tá faltando ponto de onça para ser terminado, né? E a madeira vai acabar estragando, que eu acho que aquela durabilidade com a madeira é mais ou menos 10 anos. Fala que é tratado também, mas não é muito tratado também não, né? É só valores, né? Uma madeira mal tratada, vamos dizer assim. Mas a prefeitura comprou esse material para fazer os pontos. Quero dar os parabéns aí ao responsável aí que pegou essa meta para fazer, mas está faltando terminar os pontos de ônibus. Tá faltando muitos lugares ainda que não tá acabado. Será que a empresa já embolsou o dinheiro e sumiu na poeira também? Não é possível um negócio desse, né? Ou eles vão voltar a fazer os acabamentos, né? Olha, não é fácil, né? A nossa democracia tá indo embora pro ralo abaixo. Tem coisa que a gente não pode nem falar mais na rádio, que senão manda até prender a gente, né? Tá ficando difícil, gente, cada dia mais difícil, né? Mas enquanto isso aí, os aposentados, cadê o dinheiro dos aposentados, né? Olha, uma coisa vai envolvendo outra e assim por diante. Semana que vem estará de volta com a gente aqui no Jornal Regional o nosso grande amigo Silvio Silva, com o direto da redação. Silvio Silva, ele fala na lata mesmo o que está acontecendo aí no Brasil e também no mundo aí, né? O nosso Silvio Silva, um comentarista espetacular, né? Sempre falando aí coisas do dia a dia, do que acontece no nosso Brasil e na nossa região aqui do Vale do Paraíba, tá? É um assunto muito importante, que é o direto da redação, né? Com o nosso comentarista Silvio Silva a partir aí de sábado que vem, tá bom? Com a gente. Olha, vamos aí para o giro musical, né? Vamos aí para o giro musical e também depois aí a gente vai ter também, gente, além do giro musical, vamos ter também aí o giro internacional, que esse ano, esse mês aí, né? Aliás, essa semana tá pegando fogo lá em Israel, tá, gente? Vamos para o giro musical e também o giro internacional e o giro de notícias para você aqui, que o giro musical é depois do Jornal Regional, tá bom? Olha, para você que está ouvindo a gente aí, são 8 horas e 17 minutinhos. Olha, é muito assunto pra gente falar aqui. Eu quero falar pra vocês que eu ia falar aqui agora do bar, do restaurante da Dona Neila, né? Ela pediu pra gente fazer um merchandising pra ela, que a gente vai fazer um merchandising aqui no bairro do Turvo, tá, gente? Onde era o antigo bar da Dalva, no finalzinho, de frente com a igreja do Remédio. De frente com a igreja do Remédio, tem aí o restaurante da Neila. Se você quiser almoçar, né? Você pode aí almoçar lá no restaurante da Neila, tá? Ela tá servindo almoço todos os dias, né? Aí você fica à vontade aí. Se você procurar aí, quem tá no grupo aí, se você procurar nas redes sociais também aí, você vai achar aí o WhatsApp, né? Da Dona Neila aí, né? No LX, e também tem lá também, lá no deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá. Deixa eu ver se eu já passo pra vocês aqui, ó. Olha, o telefone da Dona Neila é o 12988227843, tá? A Neila Cozinheira, a Neila Restaurante Neila, lá no bairro do Turvo, tá? Neila Restaurante, é o 1298822, né? 9882278843. Vamos falar de novo, ó, o 12988227843, é o telefone dela. Liga lá, faz aí o seu pedido lá. Eu falei pra ela que eu ia falar no jornal aqui, então a dívida está paga com a Dona Neila. Olha, pra você também que quer comprar material de construção, gente, você tá precisando construir sua casa, né? Tá sem areia, sem pedra, sem broco, dá uma passadinha lá no César lá, fica no centro de Monteiro Lobato, depósito Buquira. Não é difícil você achar o depósito, é de frente ali com a praça, né, de Monteiro Lobato, do lado do Mercadinho do Vargas, né? Você passa, tem que trazer o Mercadinho do Vargas com a gente também aqui. Você passa lá no depósito Buquira e fala com o César, fala: ô César, eu ouvi o Valdir falando no Jornal Regional, né, na programação do Jornal Regional, que você vai fazer um preço legal pra mim, vai fazer um descontaço pra mim. Pode ter certeza que o César faz pra você aí um descontaço pra você, tá bom? Pode ter certeza que ele faz um descontaço pra você. Então você não pode deixar, né? Você não pode deixar de participar aí e sempre tá lá com ele lá. Então você passa lá no Depósito Buqueira, que ele vai dar um descontaço pra você no Depósito Buqueira, tá bom? E daí você saindo do Depósito Buqueira, um fim de semana, se você for, que nem hoje, que é sabadão de manhã, né? Tá aquele friozinho gostoso. Se você for lá,
já aproveita, já vai pra frente um pouquinho, pega sentido São Francisco, você subiu a serra, desceu, você está no Pesqueiro Bela Vista. O Pesqueiro Bela Vista é do nosso amigo Alencar, também fala lá, Alencar, olha, o Valdir falou aí na rádio, né, na Sertão FM, na Rádio Fox, que você faz um descontaço pra gente almoçar aqui, é verdade mesmo? Pode ter certeza que você vai sentar na mesa, vai ser bem atendido, vai comer uma das melhores comidas, porco na lata, aquele torresmo gostoso, aquele peixe, aquele filé de peixe, né, aquela porção de peixe delicioso, é lá no Pesqueiro Bela Vista, no Alencar, descendo ali a descidinha, você indo no sentido São Francisco, você acabou de descer a descidinha, você já vai ver o Pesqueiro do lado direito, bonito, um lugar aconchegante e gostoso. Pesqueiro Bela Vista e o Buquirinha, né? E o Depósito Buquira 2 é aqui com a gente, aqui, né? O Buquira aqui com a gente e o Pesqueiro Bela Vista aqui dando um apoio aqui pra Rádio Sertão FM de Monteiro Lobato e também pra Rádio Fox, tá bom? Este é o Giro de Notícias. Eu sou Breno Zonta e você acompanha os destaques do momento. Horas depois de Israel bombardear instalações nucleares e matar lideranças e cientistas do Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o Irã a fazer um acordo nuclear, abre aspas, para Trump, antes que não sobre mais nada, fecha aspas. Trump disse ao canal de TV CNN que os Estados Unidos apoiam o ataque, que ele classificou como muito bem sucedido. Em nota divulgada nesta sexta, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil condenou os bombardeios e disse que o ataque viola a soberania do Irã e o direito internacional. Para o Itamaraty, o ocorrido ameaça um conflito de ampla dimensão, com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial. Após o governo do Irã enviar uma carta oficial às Nações Unidas denunciando o ataque e alertando que vai retaliar, o Conselho de Segurança da ONU confirmou que vai se reunir na tarde desta sexta em caráter emergencial. Dados do IBGE relativos a 2024, divulgados nesta sexta, indicam que 1 a cada 20 pessoas de 15 anos ou mais no Brasil não sabe ler nem escrever. A taxa de analfabetismo de 5,3% representa 9 milhões e 100 mil pessoas. Em 2016, esse índice era maior, de 6,7%. Apesar da queda, o país não cumpriu a meta de erradicação total do Plano Nacional de Educação. Ex-atacante de clubes como Corinthians e Atlético Mineiro e da própria seleção brasileira, o jogador de futebol Jô, atualmente sem clube, foi preso na última quinta-feira por atraso no pagamento de pensão alimentícia a seu filho de 2 anos. Esta é a terceira vez que o jogador é detido pelo mesmo motivo. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação, Breno Zonta. Edição, Mário Melo. Bom dia, bom dia, bom dia, você ouvindo aí o Jornal Regional. Olha, a gente tava com um probleminha aí na Rádio Sertão FM, saindo 2 áudios junto, mas já corrigimos aqui, né? Aqui é muito botão, gente, é muito botão pra tudo quanto é lado aqui que você vai mexer, aqui é botãozada, né? Parece uma nave espacial, né? Olha, pra você que está ouvindo a Rádio Sertão FM, muito obrigado pela sua audiência. Agora o pessoal que está ouvindo aí, né? A Rádio Sertão, pela Rádio Sertão, agora o áudio está perfeito, tá? Mas você pode conferir esse jornal também lá no YouTube, que vai estar perfeitamente, você pode ouvir lá desde o comecinho, tá? A gente falou bastante aqui da nossa região, né? E agora estamos aqui só aqui no giro de notícias. Olha, temos o giro internacional, o giro de notícias, gente, foi ontem à noite, na parte do dia de ontem, às vezes sai a data de ontem, tá, gente? Mas não faz mal, a notícia de que aconteceu até ontem e hoje algumas notícias de hoje, tá bom? Então você tá ouvindo aí, falou dia 13, mas estamos com o jornal ao vivo aqui hoje, né? Hoje é dia 14, mas não faz mal, estamos corrigindo para você estar vendo aí que a gente tá fazendo o jornal ao vivo nesse momento. São 8 horas e 24 minutinhos aqui na Rádio Fox FM, na Rádio Sertão FM, também no Jornal Regional, tá bom? Olha, agora tem um giro internacional para você que está ouvindo aí o nosso jornal, a Rádio Fox de São José dos Campos. Para você aí, um bom dia. Giro Internacional. Adriana Moisés. Paris.
O Irã afirma que os ataques de Israel contra suas instalações militares e nucleares são uma declaração de guerra e pede medidas ao Conselho de Segurança da ONU. As Nações Unidas expressam profunda preocupação com os ataques, especialmente por atingirem instalações nucleares em meio a negociações delicadas com os Estados Unidos. O exército israelense afirma ter mobilizado 200 aeronaves para atacar quase 100 alvos em todo o Irã. As explosões relatadas em Teherã contra um quartel da Guarda Revolucionária causaram danos a prédios residenciais e mortes de civis, segundo as autoridades locais. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que Natanz, uma das principais centrais nucleares iranianas, sofreu vários bombardeios, mas os inspetores da IEA informaram que nenhum aumento na radiação nuclear foi detectado na área. Os ataques israelenses ao Irã têm forte repercussão internacional. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, negou que Washington tenha participado das operações e alertou o Irã para não atacar interesses americanos. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, reforçou a necessidade urgente de desescalar a crise, chamando a ação israelense de unilateral. A Rússia condenou o que chama de forte escalada e recomendou que seus cidadãos evitem viajar para Israel. A Arábia Saudita, o Iraque e o Afeganistão também condenaram os ataques, alertando para o risco de um conflito regional. Na Europa, a França pediu moderação, reafirmando o direito de Israel à autodefesa, enquanto a Alemanha e Reino Unido apelaram por um retorno urgente à diplomacia. Os Estados Unidos se preparam para um fim de semana de protestos em diversas cidades do país. Existe o temor de que os agentes de imigração possam agir até mesmo nos estádios durante a abertura da Copa dos Clubes, que começa neste sábado no país. A Conferência da ONU sobre os Oceanos termina na tarde desta sexta-feira em Nice, com alguns avanços celebrados por ONGs, como o maior comprometimento de não se promover a mineração em alto mar. Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web de Paris, Adriana Moisés. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Na Rádio Sertão FM, previsão do tempo. Previsão do tempo para você aqui na Rádio Sertão FM. Bom dia. Olha, para você que está ouvindo a Rádio Sertão FM, a Rádio Fox São José dos Campos, também aí o Jornal Regional. Olha, essa semana, a semana de frio, né, gente? Semana de frio. Olha, de quarta-feira para cá, aliás, de terça-feira para cá, mas está gelado, mas gelado mesmo, né? Lá a gente tem um serviço particular da gente. Eu também trabalho, gente. Eu sou motorista profissional, motorista na área de caminhões, carga pesada, né? A gente trabalha com a área de carga pesada, mas estava gelado, gente. Mineradora, né? Vamos dizer assim, a minha área é mineradora, trabalho com caminhões de mineradora, né? Então a gente, olha, tava gelado, e aí onde fica muita pedra, né? Parece que gela mais, no calor é quente, e quando é frio parece que gela mais, né? É muito gelado mesmo de manhã, né? Não é fácil não. Olha, para você que está ouvindo aí a Rádio Sertão FM, né? E também aí o Jornal Regional, deixa eu ver aqui a matéria aqui do nosso tempo e temperatura aqui, que eu acabei tirando aqui, gente, do ar aqui, né? E vou colocar para vocês aqui. Olha, a notícia do giro internacional, dos giros de notícias, do giro internacional e também do giro região, né? Da região do Brasil e do mundo. A gente, a matéria de ontem, tá, gente? Matéria de ontem, só pra vocês terem uma ideia. Olha, no momento agora, tava entre 12, né? Tava 10, entre 11 graus, né? Mas já subiu um pouquinho, a hora que eu fui começar a fazer a edição do jornal aqui, umas 6:30, agora já tá 14 graus, já deu uma esquentadinha já, né? Sabadão nublado, tá, gente? Sabadão nublado, né? 14 graus no momento agora, nesse momento 14 graus, a mínima vai estar entre 10 e a máxima vai estar entre 21 graus nesse sabadão, tá, gente? Olha, sabadão aí, de chuva 0%, umidade do ar 87%, vento a 11 km por hora, a mínima vai estar entre 10 e a máxima vai estar entre 21 graus, né? Não vai esquentar muito não, tá bom, gente? Para você que está ouvindo aí o tempo e temperatura no Jornal Regional. Amanhã
Domingão, como eu sempre falo aqui, de comer aquela macarronada gostosa, né? Aquela macarronada com bastante molho e aquela saladinha de alface com tomate, aquele franguinho assado, gente, é sensacional, né? Olha, domingão, a chuva 10%, umidade do ar 62%, tá bom? 62% aí a umidade do ar, vento a 8 km por hora, domingão aí, gente, domingão nublado, tá? 11 é a mínima e 22 graus é a máxima de tempo e temperatura pra gente nessa semana. Olha, segunda-feira dia de pegar no batente, chuva 0%, umidade do ar 63%, vento a 8 km por hora, segunda-feira de sol, tá, gente? A máxima vai estar 12 graus, gente, né? A máxima vai estar 24 graus e a mínima vai estar 12 graus. Então, de manhãzinha vai estar uns 12 graus, entre 11 e 12 graus, e depois vai chegar a 24 graus. Não vai ser muito aquele calorzão, aquele solzinho, igual ontem mesmo, né? É igual ontem, mas aquele calorzinho, aquele solzinho batendo em cima, aquele ventinho gelado, né? Cortava até a ponta da orelha, gente. Terça-feira de sol também, chuva 0%, umidade do ar 62%, vento a 3 km por hora. A mínima vai estar 12 graus na parte da manhã e depois com o solzinho 24 graus aí a máxima. Para encerrar, gente, na quarta-feira aí, gente, entre quarta-feira até sabadão vai estar parcialmente nublado de novo e vai estar chuva 10%, umidade do ar 64%, vento a 3 km por hora. A mínima vai estar entre 12 graus na parte da manhã e depois vai estar 24 graus aí a máxima. Para você que está ouvindo aí, né, o tempo e temperatura aqui no Jornal Regional. E semana que vem estará de volta aí o Silvio Silva com o direto da redação. Notícias do Brasil e do mundo para você que ouve a gente em toda a região do Vale do Paraíba, Metropolitano, Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais, o litoral norte também, e você que ouve a gente em outros países, outros estados também, para você aí um bom dia. Olha, para você que está ouvindo a Rádio FM, esse jornal, ele vai ser retransmitido, né? Ele vai ser retransmitido a partir aí, né, das 20 horas, tá, gente? A partir das 20 horas a gente vai ter aí, vai ter de novo aí a segunda parte, né? Desse jornal regional que a gente faz aí um repeté, como diz o ditado, né? Para você que não conseguiu ouvir agora de manhãzinha, né? A partir aí das 20 horas, né, às 8 horas da noite, às 20 horas, a gente vai fazer um reprise desse jornal regional, tanto na Rádio Sertão e na Rádio Fox também. Você pode ouvir de novo, né? Rever aí as matérias, as notícias, a informação do jornal regional e também estará lá no canal, lá no YouTube, gente, no canal no YouTube Rádio Sertão FM de Monteiro Lobato. Você pode também ouvir lá o jornal regional, tá? Essa é, gente, né? Essa é a edição 47 desse dia de hoje, né? Edição 47 do dia de hoje, dia 14 de julho de 2025, tá? Então, esse daí é o nosso jornal regional aqui da nossa região, da zona rural, né, gente? É o primeiro jornal feito em zona rural. Todas as rádios, né? Todas as rádios é feito no centro da cidade, no Colinas, né? Que nem tem a Band no Colinas, tem a Metropolitana no Shopping Centro e assim por diante. A Jovem Pan fica lá no Colinas, pra cima do Colinas, né? No Aquários, né? As rádio toda localizado nos grandes centros da cidade. E nós estamos aqui na roça, aqui no meio do mato, mas olha que interessante, né? Transmitindo por fibra, né? Sendo transmitido aí, transmitimos há muito tempo. Eu quero mandar um forte abraço ao Marcelo da Oxat, né? Que é a internet via satélite, né? Oxat, ficamos aí praticamente 8 anos com a parceria do Marcelo da Oxat, né? Transmitindo via satélite, gente. A gente transmitia via satélite, era muito bom, né? Dava umas picotadinhas, mas a gente ficou 8 anos transmitindo via satélite e agora a gente tem aí a fibra da Heaven Sister que transmite a gente aí, né? Por cabeamento, né? E que vai até lá o centro de distribuição que fica lá no Centerval, do lado do Centerval, lá onde fica o prédio deles, lá onde fica o servidor deles que transmite, daí vai pro Google, né? A gente manda daqui de lá que retransmite para todo o Brasil, né? Para todo o mundo, né? A fibra é uma tecnologia muito doida que é difícil até de entender quanta tecnologia, né? A gente tem aqui, né? Às vezes dá um problema no computador, eu consigo falar com os técnicos, né? O meu amigo Luiz Tadeu, que também é técnico lá do bairro do Souza, ele mexe no computador daqui, eu olho no dele lá e assim por diante. Não precisa mais nem sair de casa, né? Muito bom, né? Olha, a previsão do tempo também está aqui para você que ouve a gente, né? A previsão do tempo também está aqui, ó. Aqui no tempo e temperatura. Vamos ver como é que fica na nossa região e também no Brasil o tempo e temperatura que está aqui pra gente ouvir aqui na Rádio Sertão FM, na Rádio Fox, o tempo e temperatura para você.
Após uma semana marcada por muito frio em pelo menos 12 estados do Brasil, a previsão do tempo para o final de semana é de bastante chuva em várias regiões. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, uma das regiões mais afetadas será a região norte, sobretudo nas áreas do extremo norte, nos estados do Amapá, Roraima e noroeste do Amazonas, além da região metropolitana de Manaus e de Belém do Pará. A explicação é da meteorologista Leide Custódio. Essas chuvas são decorrentes da zona de convergência intertropical, que ainda atua sobre a região, além da alta temperatura, que pode chegar a 37 graus, e umidade relativa, que combinado geram pancada de chuva em pontos isolados. Ainda de acordo com ela, outra região com previsão de chuva para o final de semana é o sul do Brasil, devido à passagem de uma frente fria pela região. Atenção maior para o Rio Grande do Sul e o extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná. As máximas vão até 30 graus e as mínimas caem até os 10 graus. Na região nordeste, muita chuva esperada para o litoral de Alagoas, para Sergipe e para a região norte da Bahia, enquanto na região interiorana, atenção maior para baixa umidade relativa do ar em torno de 20%, com temperaturas em torno de 37 graus. Nas demais regiões, o predomínio é de poucas nuvens e baixa chance de chuva. O período é de umidade baixa com valores mínimos de 20% e temperaturas amenas pela manhã em torno de 14 graus e máximas de até 37 graus. Portanto, é importante a população se hidratar e evitar exercícios ao ar livre durante a tarde, que são os horários de maior temperatura e baixa umidade. Agência Rádio Web com informações sobre a previsão do tempo. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Notícias do Brasil e do mundo. Jornal Regional. A forma como Israel atacou o Irã na última quinta-feira é algo raro de ver em conflitos. Uma ofensiva considerada preventiva aconteceu apenas em 1967, quando também Israel desencadeou a Guerra dos 6 Dias. Como explica o professor de Relações Internacionais da SPM, especialista em segurança internacional, Gunter Hudzit. Ataques preventivos não são tão comuns assim. Tanto que a referência, e que é praticamente o caso único no mundo, foi a guerra de 1967 de Israel contra os vizinhos árabes, que ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias, e que na verdade ela já foi decidida nas primeiras horas, porque justamente foi um ataque preventivo e não se esperava esse tipo de ação. Então não é comum isso ocorrer. Os bombardeios de Israel tiveram como alvo o centro de programa nuclear do Irã. O ataque matou quase 80 pessoas, entre elas civis e as duas principais lideranças militares de Teherã. A ofensiva atingiu uma zona residencial. O professor de Relações Internacionais Gunter Hudzit detalha as motivações do premier israelense Benjamin Netanyahu. O programa nuclear militar iraniano existe. O Irã já sofreu 5 sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, portanto o governo russo, que é o maior aliado do Irã, não vetou, e que na última semana a Agência Internacional de Energia Atômica não pôde garantir que o programa nuclear seja puramente civil, e até o governo iraniano ameaçou acelerar o enriquecimento de urânio. Netanyahu afirmou que o ataque seria realizado em abril. Especialista em segurança internacional Gunter Hudzit explica que o programa iraniano ameaça de fato Israel. O governo israelense já vem anunciando há muitos anos de que não aceitaria o Irã ter uma arma nuclear, primeiro porque o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Segundo, o governo iraniano ameaça atacar Israel há muitos anos e, portanto, é a maior ameaça à existência de Israel, e com uma arma nuclear essa ameaça se tornaria praticamente existencial para Israel. Por isso que houve esse ataque. Teherã prometeu retaliação. Agência Rádio Web, com informações internacionais. Participe você também do Jornal Regional, enviando suas perguntas, tirando suas dúvidas. Nosso telefone 12-99129-8460. Rádio Sertão FM, o jeito diferente de ser rádio.
Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Enquanto o Congresso pressiona o governo por cortes de gastos, uma proposta da própria cúpula da Câmara dos Deputados pode causar polêmica. Uma espécie de super salário para deputados federais. Um projeto apresentado pelo presidente da casa, Hugo Mota, quer permitir que deputados acumulem a aposentadoria com o salário do mandato. Se aprovado, parlamentares aposentados pelo regime da própria Câmara poderiam receber os dois pagamentos ao mesmo tempo. Atualmente, uma lei de 1997 proíbe esse acúmulo. O deputado que se aposenta tem que escolher entre o salário ou a aposentadoria, mas a nova proposta revoga essa regra. O projeto tem apoio de diversos partidos da base e da oposição, mas já enfrenta resistência. O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, criticou duramente a ideia. Nós somos contra isso, vamos votar contra. Existe um debate sobre a questão fiscal no Brasil. A gente está tentando equilibrar esse jogo para que os mais ricos, de alguma forma, contribuam, porque aqui no Brasil é muito engraçado. Todo mundo fala de ajuste fiscal em cima dos mais pobres. Em todo evento de grandes empresários dizem, poxa, é um absurdo vincular a previdência ao salário mínimo. Mas na hora de dar a contribuição, há uma reação generalizada de todos. O projeto ainda não tem data para ser votado, mas, se passar, deputados aposentados poderão ganhar mais de R$90 mil por mês, somando salário e aposentadoria. Tudo isso no momento em que o próprio Congresso trava uma queda de braço com o governo contra o aumento de impostos e pede mais responsabilidade fiscal, além de corte de gastos. Agência Rádio Web de Brasília. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. O Brasil está envelhecendo. De acordo com o IBGE, já são mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos, 15,6% da população. Em 1990, eram 6,8%. No ano 2000, 9,6%. E a projeção para 2030 é que 18,6% dos brasileiros tenham mais de 60 anos. A mudança vem com novos desafios. A violência contra os mais velhos disparou. Abandono e negligência, violência patrimonial, psicológica e física. Em 2024, um idoso de 77 anos morreu depois de ser agredido no peito com uma voadora em Santos, interior de São Paulo. O agressor de 39 anos foi preso em flagrante e denunciado pelo Ministério Público. O caso aconteceu no dia 15 de junho, data na qual é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Mas como o Brasil precisa avançar na proteção desse grupo mais vulnerável da população que só cresce, esse foi o tema de um encontro que aconteceu no Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O promotor de defesa da pessoa idosa de Fortaleza, no Ceará, Alexandre de Oliveira Alcântara, explica que o envelhecimento da população é motivo para uma verdadeira revolução nas políticas públicas. O IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, diz o seguinte: nós temos um problema seríssimo hoje de desemprego de pessoas maduras e, consequentemente, essas pessoas não vão ter acesso à previdência, pelo menos a aposentadorias, e vão ficar com a responsabilidade do Estado na perspectiva do BPC, ou seja, de benefícios socioassistenciais não contributivos. Isso aí é um impacto tremendo na previdência. O sistema de saúde tem que mudar totalmente. Nós temos que ter medicina preventiva, nós temos que ter medicina que dê assistência às famílias em casa, programas que deem assistência a pessoas idosas vulneráveis e com grau de capacidade 3. Nós temos um número pequeníssimo de geriatras, nós precisamos aumentar e, claro, não só termos mais geriatras, como preparar todo o sistema de saúde para enfrentar a questão do envelhecimento, que nós não temos isso ainda. De acordo com o promotor, as políticas públicas precisam
precisam estar em sintonia com as mudanças na sociedade. Qual é o maior gargalo da questão do envelhecimento? A questão do cuidado, principalmente pessoas idosas dependentes, vamos dizer 80 anos ou mais. Quem está oferecendo esse cuidado? As famílias. Acontece que as famílias estão cansadas, estão muitas situações de abandono, de violência acontecem nesse contexto de estresse, por conta do cuidado é extremamente difícil. E o interessante é que nós temos que perceber que as famílias mudaram. Antigamente os cuidadores quem eram? Eram os filhos. Nós tínhamos famílias com 10, 15 filhos e ali tínhamos ter umas 2 ou 3 mulheres que iriam cuidar. A taxa de fecundidade da mulher é menos de 2, é 1,9. A mulher foi para o mercado de trabalho e a mulher ela não tem mais ela não quer mais esse cuidado. E nós temos pessoas envelhecendo sozinhas. Quem vai cuidar dessas pessoas se nós não temos mais os cuidadores filhos, os cuidadores informais? Aí sobra mais uma vez para necessidade de políticas públicas. No âmbito do SUAS, nós precisamos ter centros-dias urgentemente. O Japão tem mais de 300 mil centros-dias. O que é o centro-dia? É um lugar em que a pessoa idosa chega, tem fisioterapia, terapia ocupacional, alimentação, socialização, entra de manhã, sai à tarde, à noite, para a família. Isso é um respiro para a família, uma política pública fundamental. A promotora Érica Matosinhos, da área de defesa dos direitos dos idosos do Ministério Público de Minas Gerais, faz um alerta. A pirâmide está invertendo e nós estamos envelhecendo e a gente precisa se preparar para esse envelhecimento, para tratar essas pessoas com dignidade, criando uma estrutura realmente de apoio, de cuidado, para que essa população chegue na idade de 60 anos ou mais e continue tendo uma vida digna. Para a delegada Poliana Aguiar, da Polícia Civil de Minas Gerais, é preciso, dentro das políticas públicas, expandir as delegacias especializadas de atendimento ao idoso, já que os crimes dispararam. Infelizmente, a gente percebe que a violência de natureza psicológica, natureza moral, ainda é o mais recorrente. São os xingamentos, a discriminação, as ofensas, as injúrias, que é o que a gente mais percebe. E depois disso, há vias de fato, uma lesão corporal, que é a violência física, né? Claro que casos como violência patrimonial tem crescido. São pessoas que se apropriam do proveito do idoso, que usam o idoso, mantém ele em casa para pegar a aposentadoria, a pensão. A conscientização da sociedade e o combate à violência contra os idosos são fundamentais para garantir um envelhecimento digno e com respeito para todos. Quem presenciar algum ato de violência contra os idosos pode denunciar através do Disque 100, um serviço de graça e sigiloso do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Depósito Buquira, no centro de Monteiro Lobato, ao lado da Praça do Coreto. O melhor preço. Entregue em Monteiro Lobato e região. Vai construir ou reformar? O que você precisa, você encontra no Depósito Buquira. Depósito Buquira, Rua Abílio Pereira Dias, número 91. Informações 3979-1226. 3979-1226. Depósito Buquira. Rádio Fox FM Web. Fox FM Web. A sua melhor companhia. Procurando um lugar gostoso, aconchegante, para fugir do estresse do dia a dia? Então conheça o restaurante Pesqueiro Bela Vista. Frango caipira, filé de tilápia, costelinha de porco, carne de porco na lata e alcatra parmegiana. E você pode fazer a confraternização ou evento aqui no restaurante e Pesqueiro Bela Vista. Restaurante Pesqueiro Bela Vista, Estrada Monteiro Lobato, a São Francisco Xavier, quilômetro 10, número 100, no Cafundó. Restaurante Pesqueiro Bela Vista. Nós somos a Fox FM Web, São José dos Campos, São Paulo. Moderna, do jeito que você merece. 24 horas, todo tempo, com a melhor programação. Rádio Fox FM Web. O mundo mais perto de você. Estamos de volta com o programa Jornal Regional. Notícias regionais.
Notícias regionais para você aqui na Rádio Sertão FM, para você que está ouvindo a gente em toda a região, muito obrigado pela sua audiência, né, gente? Olha, Jornal Regional com notícias do Brasil e do mundo, né? Também aí notícias de toda a região. Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região, estado de greve, gente, né? Motorista de ônibus aprovam estado de greve em 3 cidades do Vale, tá, gente? Motoristas de ônibus aprovam estado de greve em 3 cidades do Vale do Paraíba, tá bom? Daqui a pouquinho é notícia pra você, a matéria aqui, mas vamos com o direto da redação falando aqui sobre criança e adolescente. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias aí regionais aqui na Rádio Sertão FM para você ouvindo o jornal. O direto da redação, gente, falando sobre crianças e adolescente. Daqui a pouquinho a gente volta aí. Direto da redação para você aqui na Rádio Sertão FM. Bom dia. Enquanto você ouve esta reportagem, mais de 1.600.000 crianças e adolescentes no Brasil estão expostas ao trabalho precoce. A maioria delas em funções proibidas por lei. Meninos e meninas que deveriam estar estudando, brincando e sonhando com um futuro. O problema se arrasta por gerações, sem solução há anos. Hoje eu tenho 39 anos. Na minha infância eu sempre participei de tarefas como cuidar da roça, fazer farinha, cuidar do gado. E eu não tinha noção de que era trabalho infantil, mas hoje eu sei que era, mas não foi isso, eu não via isso e eu continuo não vendo isso como uma forma traumática. Era uma maneira de contribuir mesmo com a minha família, que não tinha outras pessoas para ajudar nessas questões. Esta mulher preferiu não se identificar, mas o que ela viveu não quer para as crianças de hoje da família. Se hoje me perguntassem se eu gostaria que meus sobrinhos ou crianças da minha família passassem, fizessem coisas que eu fiz, eu diria que não, porque apesar de não terem ficado traumas, são trabalhos pesados, né, de muito esforço e podem tirar o brilho de ser criança, o que para mim não é legal. A nova análise da Fundação Abrinq, com base nos dados do IBGE, revela que só nos primeiros 3 meses de 2025, cerca de 1 milhão de adolescentes de 14 a 17 anos estavam em atividades classificadas como trabalho infantil. Isso representa 77% de todos os adolescentes ocupados nessa faixa etária. O trabalho infantil é toda forma de trabalho exercida por crianças e adolescentes abaixo da atividade mínima legal. No Brasil, essa prática é proibida para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14, com um contrato especial que garanta formação profissional compatível com o desenvolvimento físico e psicológico do jovem. Fora isso, o trabalho infantil expõe crianças e adolescentes a atividades ilegais, jornadas exaustivas, riscos de violência, acidentes, evasão escolar, problemas psicológicos como depressão e ansiedade e limitações no aprendizado básico, como alerta Michele Antunes, líder de programas da Fundação Abrinq. O trabalho infantil, ele é perverso, né? Ele é naturalizado, né? O que dificulta bastante o nosso trabalho de sensibilização junto à sociedade, porque é muito isso, né? Eu trabalhei e me dei bem na vida, então o trabalho infantil para mim foi bom, né? Então você acaba entrando numa narrativa muito normalizada, e não é assim, né? O trabalho infantil, ele traz danos, de fato, para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, né? Se a gente abrir um recorte, são crianças e adolescentes que estão inseridas num contexto de extrema pobreza, de muita vulnerabilidade social, né? Então, são crianças negras e pretas e pardas, a sua grande maioria, né? Onde a gente vê aí a questão do racismo estrutural. Segundo Michele, além da legislação e da conscientização social, é fundamental o envolvimento efetivo da iniciativa privada, do poder público e da sociedade civil no enfrentamento.
Empresas devem cumprir a obrigação legal de oferecer vagas de aprendizagem e estágio, contribuindo para um desenvolvimento protegido dos jovens. Mas a realidade, na prática, mostra que o setor privado é o maior explorador de trabalho infantil, com altos índices de adolescentes atuando sem carteira assinada. E aí você vê o quanto que a iniciativa privada tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? E aí você vai para uma outra porcentagem, né? Desses cerca de 1 milhão, né? 28% deles trabalham por conta própria, né? Que aí são os serviços da própria família, né? Que também é um outro tipo de trabalho, né? O adolescente acaba sendo inserido nesse tipo de trabalho, né? De negócio de família. Então é uma padaria, né? É uma lanchonete, é uma sorveteria, enfim, que também acaba sendo um tipo de trabalho, um setor de trabalho infantil também muito difícil de se fazer uma fiscalização, né? Porque quando você está no seio ali familiar, tudo fica muito mais difícil de você fazer uma fiscalização, de uma identificação mais eficaz. Mas o setor privado hoje é o que mais emprega esse adolescente, e emprega de uma forma extremamente ilegal, irresponsável e sem qualquer tipo de proteção e desenvolvimento a esse adolescente, né? A Fundação Abrinq defende mais investimentos em políticas públicas, como o Bolsa Família e o Sistema Único de Assistência Social, para garantir renda, moradia, educação e saúde às famílias vulneráveis. Michele destaca ainda que as sanções aplicadas a quem explora a criança e adolescente são brandas. A prática é proibida, mas não são tipificadas como crime, o que enfraquece a fiscalização e desestimula a responsabilização. Precisa trazer um senso de responsabilidade muito grande, principalmente para esses setores privados, esse setor comercial que explora esse adolescente, né? Então, acho que as sanções, as punições, elas estão hoje ainda muito brandas, né? Existe ainda tudo muito a gente paga uma multa aqui, tá tudo certo, né? Acho que precisa ter leis e uma fiscalização muito mais fortalecida por parte do Ministério Público do Trabalho, né? Com seus auditores fiscais e fiscalizando e dando punições, enfim. A Fundação Abrinq lançou a edição 2025 da campanha Não ao Trabalho Infantil, chamando a atenção para a importância de combater essa grave violação de direitos. Como parte da ação, estão disponíveis gratuitamente materiais de conscientização como cartazes, peças digitais e banners. Todo o conteúdo pode ser acessado pelo site nãoautrabalhoinfantil.org.br. Repetindo, o site é nãoautrabalhoinfantil.org.br. A erradicação do trabalho infantil é a meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e é também uma urgência brasileira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros. Notícias regionais. Notícias regionais para você agora foi aí, né? Primeiramente aí o direto da redação, né? Sobre aí o assunto, né? De crianças e adolescentes, muito importante para você, para você que está ouvindo aí a Rádio Sertão FM, o Jornal Regional, né? O direto da redação com criança e adolescente. Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região, né? Para você que está ligadinho no Jornal Regional, motorista aqui, a notícia da região nossa aqui, tá, gente? Motorista de ônibus aprova um estado de greve em 3 cidades do Vale, tá? Foi falado isso ontem, tá? Motoristas e cobradores de ônibus aprovam estado de greve em São José dos Campos, Jacareí e Taubaté. A aprovação aconteceu em assembleia realizada na sede da subsede do Sindicato dos Condutores, no Vale do Paraíba, na sexta-feira de ontem, tá? As reuniões aconteceram em 2 períodos, pela manhã, né? Pela manhã e também à tarde, tá bom, gente? Os motoristas, cobradores e funcionários do transporte coletivo de 3 cidades não aceitaram a proposta feita pelas empresas, tá? Saispena, Joseense, Maringá, em São José dos Campos, e a JTU e Jacareí, a TAU, né? Em Taubaté, tá bom? A proposta rejeitada pelos trabalhadores previa um reajuste de 5,50%. O aumento real foi de 0,18%. Se tratando de 5,32%, corresponde à inflação, tá?
acumulada no período. O reajuste dos benefícios oferecido foi de 4,5%. Nas negociações, o presidente do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, Ronaldo Costa, né, garantiu que a reposição da inflação 5,32% é dada como base de que que de 1º de maio, ou seja, o reajuste quando foi decidido será retroativo a essa data. Ele disse que ao mesmo tempo em que o sindicato patronal decidiu ofertar 18%, né, 0,18%, o Sindicato dos Condutores reduziu a pedida do aumento para 5,82%, mas o IPC, né, o Índice Nacional de Preços do Consumidor, que mede a inflação. O sindicato espera uma proposta com um aumento justo para motoristas e cobradores, né, até a sexta-feira, né, no caso dia 20. Se não caso não haja acordo, até lá uma greve no transporte das 3 cidades pode ser deflagrada. Então a qualquer momento aí, gente, pode acontecer aí, né? A qualquer momento aí pode acontecer greve aí do ônibus aqui em São José dos Campos, não só São José dos Campos, no Vale do Paraíba também, né? Vamos dizer aí também, não só São José dos Campos, mas também em Taubaté e Jacareí, tá bom? Olha, e a notícia que eu ia falar para vocês aqui, a notícia muito importante, né? Uma notícia muito importante aqui na nossa região. Justiça Federal aponta falta de transparência e bloqueia 3 milhões de emendas PIX, né? Da cidade de Monteiro Lobato, tá, gente? Segundo uma ação do Ministério Público Federal, a administração municipal recebeu 3 milhões em 2024, mas descumpriu regra de transparência, né? A Justiça Federal determinou o bloqueio de 3 milhões transferidos por emendas PIX à Prefeitura de Monteiro Lobato, por falta de transparência sobre os gastos por parte da administração municipal, né? A decisão em caráter liminar e cabe a recurso, né? E a matéria do G1, que foi falada ao G1, a Prefeitura de Monteiro Lobato disse que cumpre a lei e faz um correto do dinheiro público que está escrito aí, que foi a carta, né, a caráter, né, a liminar que eles enviaram, né, e a carta sobre a resposta aí, a prefeitura sobre aí o G1, né. Olha, eles falam aqui, gente, olha, emendas individuais de transparência especial, a emenda PIX foram criadas em 2019, tá, para você entender, e ficaram conhecidas assim pela dificuldade da fiscalização dos recursos, uma vez que os valores são transferidos por parlamentares, tá, gente? Diretamente para os estados, né? Ou municípios. Se há necessidade de apresentação do projeto, né? Sem necessidade de apresentação de projeto, convênio ou justificativa, por isso não há como fiscalizar qual função o dinheiro terá na ponta, né? A informação foi confirmada nesta quinta-feira, dia 12, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, que o autor das ações, né? De acordo com a Polícia Federal, né? Pelo Polícia Federal, a Prefeitura Monteiro Lobato recebeu 3 milhões em 2024, mas descumpriu regras de transparência a realizar dos gastos, né? Monteiro Lobato recebeu as emendas para obras de uma unidade de pronto atendimento durante as apurações da MPF. Constatou que parte dos recursos teria sido destinado também à instalação de cobertura de uma quadra esportiva, né? E a construção de uma pista de skate. Questionada a prefeitura, esclareceu algumas pendências, mas deixou de cumprir várias providências, né, obrigatórias, fecha aspas, argumentou a MPF e a Justiça. O órgão alega que a prefeitura não cumpriu medidas obrigatórias, né, de transparência, retreabilidade dos gastos. Essas regras são previstas nas constituições da Lei Diretrizes Orçamentárias de 2024. As decisões da Justiça Federal devem valer até que a prefeitura preste as informações necessárias sobre a destinação do dinheiro que foi recebido. Entre as ações que devem ser feitas estão o registro completo do plano de trabalho, do uso do dinheiro, né? E também na plataforma no traferegov.br, que concentra os dados de transparência para as cidades dos países. Outra medida prevista disponibilizar os dados da população para permitir o acompanhamento público. Qualquer um pode acompanhar isso, tá, gente? Abre aspas. A medida deve vigorar até que a prefeitura preste informações detalhadas sobre a destinação não só dos recursos recebidos no ano passado, mas também daqueles oriundos de outras emendas PIX de 1,5 milhão repassado ao município em 2023. Para isso, os gestores municipais terão que registrar os planos de trabalho detalhados sobre o uso das quantias e fazer a prestação de contas completa das despesas já efetuadas na plataforma transferegov.br, que concentra os dados de transferência
transferências federais aos estados, municípios, consórcio público e entidades privadas, fecha aspas, complementou a MPF, tá? Por meio de notas, a Prefeitura de Monteiro Lobato disse que, abre aspas, segue o cumprimento de todas as normas legais, inclusive na gestão de recurso recebido via Pix, fecha aspas, e que a administração municipal está tomando as providências necessárias e reforça seu compromisso com a transparência em bom uso do dinheiro público, fecha aspas, diz aí por meio a nota aí da prefeitura, né? Mas está dizendo aí que já foi, né? Descumpriu, né? E eles mandam uma nota dessa forma aí. Olha, notícias regionais, notícias do Brasil e do mundo aqui na Rádio Sertão FM. Muito obrigado pela sua audiência, né? Pela sua paciência. Jornal Regional encerrando, né? Nesse dia, hoje dia 14, né, gente? De junho, né? 14 de junho de 2025 e voltando sábado que vem, se Deus quiser, com muito mais informação ao vivo para você aqui na Rádio Sertão FM, na Rádio Fox São José dos Campos, né? Você fica com a nossa programação na Rádio Fox, o melhor da música internacional, o melhor do pop, música selecionada a dedos, e na Rádio Sertão FM você continua com o melhor da música raiz sertaneja, música de verdade, né? O jeito diferente de ser rádio é na Rádio Fox e também na Rádio Sertão FM. Essa é as músicas verdadeiras que toca na sua emissora, na sua rádio online. Tá bom? Olha, pra você, até sábado que vem, fique com Deus e um bom sábado pra você, e tenha um reprise a partir das 20 horas aqui do Jornal Regional. Tchau, gente! Você acabou de ouvir Jornal Regional. Notícias da região, do Brasil e do mundo. Jornal Regional. A apresentação: Valdir das Neves. Rádio Fox FM Web. Fox FM Web. A sua melhor companhia.